Então, tudo bem, gente? Então, está começando mais um programa Terra Oculta, né? E o assunto hoje, então, eu decidi falar sobre alienígenas. O governo americano vem estudando o fenômeno UFO há mais de 60 anos. Isso com movimentos ou agências secretas, vamos assim dizer, envolvidas juntamente com os militares em pesquisas sobre o fenômeno, né? Então, nos últimos 60 anos, o fenômeno UFO tem chamado muito a atenção das pessoas. O fenômeno UFO não é um fenômeno para ser entendido na concepção literal da palavra, porque se a gente observar, a gente vai ver que o fenômeno UFO não obedece uma lógica, um padrão rígido do fenômeno em si, do fenômeno ocorrer em si. Ou seja, há vários tipos de fenômenos envolvidos no fenômeno UFO. Então, é um fenômeno que já ocorre há milênios, há muito tempo atrás. Desde que o homem em Nuremberg, nos anos de 1547 ou 1500 e alguma coisa, foi avistado uma verdadeira batalha no céu de UFOs, de objetos voadores não identificados, que por sua vez acabaram caindo do céu. Existe até uma tapeçaria antiga e também um livro antigo, um manuscrito com uma figura mostrando essa batalha no céu de Nuremberg. Então é um fenômeno muito antigo. E é um fenômeno que tem dois cunhos: o cunho material, com a evidência material do fenômeno em si, e o cunho psicológico. Então chegou-se à conclusão da seguinte maneira, que o UFO ele aparece de repente e some de repente, num piscar de olhos, num piscar de mágicas às vezes. Então, o que seria isso? O que isso mostraria? Mostraria que talvez o fenômeno UFO, talvez essas naves, elas não vêm realmente de outro planeta, mas elas vêm de uma outra realidade, ou seja, elas se materializam momentaneamente no céu, se fazem sólida e depois de um certo período elas se desmaterializam e o que muitas vezes a física quântica fala de um salto, talvez quântico, ou seja, essas naves desaparecem em uma outra realidade. Então, com essa modificação das naves em outras coisas, do tipo se transformarem em um avião ou em qualquer outra coisa, um dirigível, se tornarem amorfas, isso denota o quê? Denota aquela famosa história dos gregos, o cavalo de Troia. Ou seja, lembra daquela história que os gregos, na verdade, eles invadiram as cidades se utilizando o cavalo de Troia, ou seja, foi um presente de um rei para outro, de um cavalo de madeira, em que na história diz que dentro do cavalo de madeira havia vários soldados, que no momento certo, na calada da noite, atacaram a cidade. Então, na verdade, me parece que o fenômeno em si, primeiro, o fenômeno UFO, o fenômeno alienígena, é um fenômeno muito ilusório. Ele ilude as pessoas, ele engana as pessoas. E ele traz um sabor de cavalo de Troia também, ou seja, parece, mas não é. E ele nunca mostra o seu real objetivo para nós. Ou seja, nós nunca fazemos uma ideia real. Nunca temos um quadro geral da situação. Mas nem os militares sabem. A única coisa que eles sabem, os militares, como esse projeto de Colin Dale que eu falei aí, é que quando eu pesquisar no fenômeno UFO através do ocultismo, ocorreu muitos casos até de possessão. Não digo possessão demoníaca, espiritual, como falavam antigamente, mas possessão dessas entidades nos pesquisadores. Pessoas até morreram nas pesquisas, segundo dizem. No momento das pesquisas, a energia do prédio, o quarteirão inteiro entrou em blackout, ou seja, né, caiu a força. Quer dizer, demonstra que esses seres são coisas, primeiro, muito complexas, críticas e muito
envolve muita energia. O fenômeno em si, por exemplo, da abdução, a gente, quando vai numa casa de uma pessoa que está sendo abduzida várias vezes e medir os níveis de radiação e eletromagnetismo, a gente vai observar que a radiação geralmente do local, a radiação no local está acima da média. E tudo está eletromagnetizado na casa, ou seja, até os objetos de plástico, madeira, tudo atrai, eletromagneticamente falando, se torna um ímã. Ou seja, o fenômeno UFO ele envolve um eletromagnetismo muito grande. Ou seja, então, o fenômeno UFO ele tem um fator psicológico, um fator material ou não material, ou seja, essa inversão, ou seja, esse salto de uma realidade para outra, do físico para o não físico, envolve também eletromagnetismo, altas quantidades de eletromagnetismo. E quando eu falei que o fenômeno UFO e os alienígenas estão relacionados com o ocultismo, eu quis dizer o seguinte, que por talvez os alienígenas virem de outra realidade, talvez eles estejam numa realidade em que a gente, quando morre, a gente vai para ela. E isso tem implicações muito grandes hoje em dia. Se isso for verdade, o fenômeno em si, os alienígenas, eles podem ter outros tipos de influenciação em nossa cultura, em nossa sociedade, além do nosso mundo físico. Olha que loucura. De maneira com que eles possam estar até inclusive envolvidos, que estejam na criação das religiões, das nossas crenças. Ou seja, quando eu falei no sistema de controle, muitas vezes o sistema de controle, a função do sistema de controle é criar crenças, é criar ideia na cabeça das pessoas, é criar uma falsa realidade, uma falsa ideia. É como o do cavalo de Troia que eu falei. Observou-se, por exemplo, como trabalho de Jacques Vallée, um pesquisador, apesar de ser da área de informática, ele é um grande pesquisador francês da ufologia. Em seu livro Passaporte para a Amazônia, ele comenta que talvez muitas coisas que no passado, na Idade Média, chamávamos de demônio, fadas, duendes ou sei lá o que, talvez seriam os próprios alienígenas, mas com outro nome, com outro sabor, outra visão da época. Gente, então a gente vê no filme de Hollywood aquele homenzinho verde, ou um marciano, uma invasão dos alienígenas matando todo mundo. Isso é uma crença criada e propagada por Hollywood. Mas será que os alienígenas estão aqui para nos conquistar ou sempre estiveram aqui? Pensa bem, gente. Se o homem desse que é homem já demonstra contato com tais seres, que a gente já comentou, a gente consegue achar tais vestígios em cavernas, em pinturas rupestres de cavernas de mais de 40 mil anos atrás. Então, conquistar, acredito que eles não estão aqui para conquistar, mas por um outro motivo. E sempre estiveram com a gente. A gente vê que o fenômeno ele direciona a nossa mente, nossa maneira de pensar para alguma coisa. Ou seja, primeiro, a maioria das pessoas com o fenômeno agora hoje em dia acreditam em quê? Não mais em demônios ou fadas, apesar de muitas religiões ainda carregarem essa crença na cabeça das pessoas. Muitas pessoas falam, alienígenas são demônios, ou são coisas do capeta. Mas na verdade, isso é uma crença aprendida desde épocas imemoráveis, crenças religiosas do passado. E hoje em dia, o que se acredita com o fenômeno UFO? Que estamos sendo visitados por seres de outro planeta. Nos últimos 60 anos, inclusive com a queda do disco, no famoso caso de Roswell, no Novo México, em 1947, fez-se muita apologia sobre essa ideia da visitação. Há pessoas que defendem teorias que os UFOs são seres de outro tempo, são viajantes do tempo. Existe um pesquisador
envolvido em trabalhos que a gente chama de visão remota. Ingo Swann é o nome dele. Ele era, nos anos 70, um pesquisador da área de visão remota, ou seja, a CIA se utilizou de tais técnicas de visão remota. E o que seria visão remota? Seria onde a pessoa que faz a visão remota, ela consegue enxergar coisas que estão além da visão física, através de certos treinamentos, certas técnicas. Então, Ingo Swann, envolvido nessa pesquisa, através da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, nos anos 70, comenta em um livro, que é a sua autobiografia nos anos 90, 1998, se não me engano, sobre a existência desses alienígenas vivendo em nosso meio, ou seja, parecendo conosco. Há um caso que ele relata de uma agência que contratou ele para fazer certos avistamentos e certas experiências de visão remota na Lua, em que ele, em um dos processos de visão remota, ele verifica a existência de seres humanoides na Lua, vivendo na Lua. E ele sente um calafrio, assim, um arrepio, no momento que ele está fazendo a visão remota. Aí essa agência o libera, e inclusive o líder da agência na época em que contratou o Ingo Swann, que o nome dele não é verdadeiro, mas ele se intitulava Alex, disse que realmente eles vivem entre nós. E há até um episódio interessante que ocorre com o Ingo Swann num supermercado em Los Angeles, em que ele encontra uma mulher muito bonita no supermercado e de repente ele encontra o Alex e mais um pessoal que trabalhava com o Alex, dessa agência secreta americana que fazia o estudo remoto, ou visão remota dos aliens, né, dos alienígenas. E nesse supermercado essa mulher, ele tem essa mesma sensação que ele teve quando fez a visão remota desses humanoides na Lua. E aí ele pergunta para o Alex, mas o que é isso, né? E o Alex fala, me diz você. E o que você sentiu olhando para essa mulher no supermercado? Ele falou assim, eu senti a mesma coisa que eu senti fazendo a visão remota daqueles seres humanoides na Lua. Ele falou, então, e qual a conclusão que você chegou? Aí o Ingo Swann vira e fala, ela é um alienígena, não é? Ele falou, realmente. E por sinal muito perigosa. Mantenha-se distância e mantenha certa discrição em relação a ela, ou seja, não faça notado em sua presença. E outros casos que a gente vê por aí, comentários que falam sobre a existência de seres que parecem conosco, andando no nosso meio, mas que não são humanos. Seriam uns alienígenas que, como já disse, na minha opinião, conseguem assumir a forma de qualquer coisa. Até para os ufólogos é uma visão muito radical. Até só meio que maluquice, né, gente? Mas, e o que mais acontece? Acontece que, segundo o Ingo Swann, nesse livro, ele diz que os alienígenas são altamente telepáticos e psíquicos, e que o único inimigo que eles odeiam seriam pessoas psíquicas também, que notam sua presença, ou seja, o seu disfarce, o seu cavalo de Troia acaba caindo por terra, porque o sensitivo acaba percebendo que aquilo não é humano. Então, é por isso que, na minha opinião, hoje em dia, gente, há uma grande disseminação da visão materialista no mundo. Há um sistema de controle que talvez impeça da gente estudar a fundo outras realidades, o mundo espiritual, ou psiquismo, ou fenômenos telepatas, ou se há a possibilidade de nós tornarmos psíquicos ou médios, assim, todos nós somos médios, eu sei disso, mas assim, há uma grande barreira materialista, uma visão materialista sobre isso, talvez não porque a ciência não consiga provar essas outras realidades, mas porque o sistema de controle não quer,
Porque a partir do momento que todo mundo estuda e verifica a existência dessas outras realidades, a gente vai acabar dando ou chegando na conclusão que existem seres que talvez interajam com a gente nessas outras realidades, que seriam os famosos alienígenas, que por sua vez eles poderiam estar em várias realidades ao mesmo tempo, ou seja, eles poderiam se tornar densos, visíveis para nós, mudarem suas formas e voltarem para outras realidades no minuto seguinte. E isso não é nada de novo. Por exemplo, a gente não tem na Bíblia a aparição de anjos, seres que aparecem do nada, que aparecem conosco, comeram com Abraão, visitaram Sodoma e Gomorra. Você vê a aparição desses seres, que na época davam o nome de anjos. Mas a gente hoje em dia sabe que essa definição está relacionada com a crença da época, ou a crença religiosa, a visão religiosa de tais fenômenos. O ocultismo está muito ligado à ufologia, apesar dos ufólogos não saberem disso. A maioria dos ufólogos tradicionais acham que realmente, como eu falei, os UFOs são objetos voadores não identificados de outros planetas. E se a gente acompanhar bem a história, a gente vai ver que não é bem isso. Por quê? Porque na maioria dos casos dos UFOs, a gente vê que esses seres se apresentam como seres que vêm de Marte, de Vênus, das Pleiades, que vêm como como os americanos falam, greys, os cinzas, né? Aqueles cabeção grande e olho preto, que vem do sistema da estrela de Zeta Reticuli, né? Que eles falam. Na verdade, cada um conta uma história sempre, mas com muitas contradições. Ou seja, apesar de eles se intitularem viajantes interestelares, é o que realmente é o que não parece. Por que eu estou falando isso? Como eu já disse, a característica do fenômeno é muito subjetiva, muito é material e não é material, e há esse sistema de controle. Então, voltando ao sistema de controle, o fenômeno em si, ele faz com que a gente pense fora da caixa, pense diferente. E o sistema de controle seria um sistema em que delinea o nosso pensamento para um objetivo. Como que a gente vai saber se há realmente um sistema de controle? Eu vou dar um exemplo. Como o Jacques Vallée, o pesquisador francês, eu disse anteriormente, mencionou. Se a gente está caminhando, por exemplo, num deserto, e a gente vê uma pedra branca no chão, uma pedra pintada de tinta branca, a gente vai falar, ops, mas quem colocou essa pedra aqui? Aí a gente anda mais um pouquinho, mais uns 100 metros, acha outra pedra similar, igual, pintada. Aí a gente anda mais 300 metros, acha outra, mais 1 quilômetro, acha outra. E aquilo vai direcionando a gente até chegar numa pedra grande, pintada de preto. E aí, de trás da pedra grande, sai um homem barbado. Com tudo isso, eu chego à conclusão que existia aí um sistema que induziu a gente chegar até a pedra grande pela curiosidade humana. Ou seja, esse sistema de controle tinha um objetivo. O objetivo esse é fazer com que a gente chegasse ali. Então talvez o fenômeno UFO não é um fenômeno para ser entendido, é um fenômeno que tem por objetivo fazer com que a gente chegue a algum lugar. Bom, voltando então ao fenômeno em si. Então alienígena seria seres que vêm de outras realidades, e extraterrestres, seres que vêm de outros planetas. Não que a gente não tenha sido visitado no passado, acredito que a gente foi visitado sim por extraterrestres, mas isso não é uma via de regra geral. Então, aquele abração, e se vocês tiverem alguma pergunta, mandem pergunta para o canal, a gente responde. É isso aí, gente. A gente fica por aí e até a próxima, no próximo programa. E até mais, gente.